Vamos ler uns versículos em Mateus, capítulo 13. Interessante que o irmão pediu ontem para falar alguma coisa aos jovens, e é sempre um assunto que a gente tem em mente, a gente vai trazer, mas é realmente maravilhoso a gente ver que quando a gente começa nas conferências, reunião, como os assuntos se encaixam e não há nenhuma combinação, ninguém combinou do que falar aqui, nada disso, né? E aquilo que os homens religiosos tentam tanto fazer, que é ter uma harmonia no que eles vão falar, aqui a gente fala sem precisar de ter preocupação, porque quando o Espírito dirige, há essa harmonia, né? Eu, antes de começar a primeira reunião, o que eu pensava em falar foi exatamente o que o irmão começou a falar. E depois o outro acrescentou, e aí um vai acrescentando, e nós temos, desse modo, o Espírito podendo usar quem quer e agir no meio da Assembleia em liberdade para falar. E esse trecho que eu queria ler hoje, o irmão esbarrou nele, passou bem perto, né, que o Pisinato mencionou das parábolas, e essa parábola do joio, que eu quero ler no capítulo 13 de Mateus, versículo 36 ao 43. Esse assunto que eu vou trazer, com a ajuda de Deus, poder falar alguma coisa, a importância dele para nós, e principalmente aqui para vocês mais jovens, é o fato de que nós temos que ter hoje a consciência, o entendimento do que nós vivemos hoje. Porque o que nós temos visto nos últimos anos é que os jovens em todo o mundo, em todos os lugares onde as assembleias, tem assembleias reunidas no nome do Senhor, eles têm sido bombardeados com ideias novas e com pensamentos de que colocam em dúvida aquilo que os irmãos falaram no passado. E vem sempre aquele sentimento, será que realmente é assim mesmo? Nunca ninguém contestou, será que é mesmo? Será que o Senhor só pode estar aqui no meio, em nenhum outro lugar? Será que isso que estão falando, que os irmãos estão falando da palavra de Deus, é assim mesmo? Porque eu vejo no mundo outras pessoas falando outras coisas. Eu vejo na escola amigos meus que são de alguma religião, que vivem tão bem, e são tão legais, e são pessoas tão... E às vezes até chegamos ao ponto de falar, puxa, eu gosto tanto daquela pessoa, talvez até eu pudesse ficar com ela, porque ela é cristã, aquilo que o Peixe falou, exatamente aquilo que ele estava falando aqui. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, não temos base, e começamos a agir e pensar de acordo com o que ouvimos lá fora, ou com o que os nossos amigos ensinam ou falam para nós, ou muitas vezes até os nossos professores hoje ensinam coisas assim, se nós ouvimos a eles e não prestamos atenção à palavra de Deus, nós vamos correr o risco de nos contaminarmos com ideias que não são exatamente aquilo que Deus quer para nós, mas são ideias humanas. E por que isso é possível? Essa parábola que nós vamos ler vai nos dar uma ideia do porquê que isso é assim hoje. Então, é uma parábola bem conhecida, a parábola do joio e do trigo, em que o Senhor traz aos seus discípulos dizendo do reino dos céus. Vamos ler então o capítulo 13 de Mateus, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem aos seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor Jesus havia falado sobre essa parábola do joio do campo, em que foi semeado, ele está explicando o que nós lemos no versículo 24 a 30. Vamos ler também.
versículo 24, propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo juntai no meu celeiro. E aí ele explica a parábola que foi que eu li primeiro. O que semeia é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente, os filhos do reino. O joio, os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Essa parábola não tem jeito de alguém vir dizer, escuta, isso é uma interpretação errada que você está dando. Porque o autor dela também a interpretou. Aquilo que ele falou dos versículos de 24 a 30, que era uma parábola, ele explica para os seus discípulos, ó, isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso, e acabou, não tem dúvida. E o que ele falou aqui é o seguinte, que o reino de Deus é semelhante a esse homem, que sai semeando boa semente, e depois vem o inimigo e semeia junto uma má semente. Não sei se vocês já ouviram falar ou se conhecem o trigo e o joio. Se eu trouxer aqui para vocês um trigo, uma hastezinha com trigo e uma de joio, vocês não vão saber a diferença entre uma e outra. Não dá para ver, na aparência são idênticos. Não dá para ter diferença. A diferença está em que um frutifica e o outro não. Você consegue fazer farinha dele, ele tem utilidade, e o outro não tem nenhuma utilidade. Não serve para nada, o joio. E quando esses homens viram esse campo semeado com semente boa, e de repente apareceu alguma coisa ruim no meio, eles questionaram, escuta, mas não foi plantado só semente boa? Por que essa má? O inimigo fez isso. Vamos lá e vamos cortar já. Vamos arrancar tudo, o joio, e pronto, resolveu o problema. Falou, não é para fazer isso. O dono do terreno falou, não é para fazer isso. Porque, porventura, arrancando o joio, possa sair também um pouco de trigo. Então, deixa para o final, quando daí então nós vamos juntar todo o joio e queimar, e juntar tudo que é trigo e colher para o meu celeiro. Esse é o reino dos céus. Isso que ele está falando exatamente desse período que é a igreja. O Senhor Jesus iniciou uma coisa aqui na terra, que é a sua igreja, com a semente boa, todos aqueles que são nascidos de Deus são trigo. E o inimigo veio e semeou alguma coisa maligna no meio. Essa coisa maligna, nós vemos na história da igreja, já plantada logo no início. Basta ler as cartas de Paulo, que vocês vão ver ele falando de pessoas que se introduziram no meio e que trazendo heresias, falando coisas que estavam além do que eles tinham ensinado. Era para fazer o que com eles? Para condená-los, queimar na fogueira, como fizeram, infelizmente, no passado. A igreja, por exemplo, a igreja católica fez muito disso. Aqueles que não professavam a doutrina cristã eram mortos. E eles eram questionados, eles eram inquiridos se eles criam ou não. Se não cria, cortava a cabeça fora. Ou queimava, ou pendurava numa cruz e tudo mais. Era para fazer isso? De modo nenhum. Era para deixar os dois juntos crescendo. Mas isso, de modo nenhum, é querer dizer que deveríamos ter comunhão com esses tais. Ou ter comunhão com o joio. Não é para o trigo se misturar com o joio. Isso não é para ser feito. Isso aconteceu porque o inimigo fez. Mas também não é para nós ficarmos nos misturando com esse joio.
E isso que é importante de nós sabermos com respeito à Assembleia, ou à verdade do lugar de reunião. Nós não temos a capacidade de discernir o joio do trigo, para poder separar desse jeito. Então, o que nós fazemos, o que a palavra nos ensina, é que nós temos que identificar através daquilo que ensinam. Nesse sentido, eu gostaria de ler em Judas. Judas é uma carta que fala sobre falsos mestres e pessoas se apostatando da fé, fala de coisas que já ocorriam entre eles. E no versículo, vamos ler do 10, versículo 10, versículo 11 de Judas. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Esses 3 aspectos de como o joio se manifesta, como ele está no nosso meio. Existe a apostasia natural, existe a apostasia eclesiástica e existe a rebelião aberta. Essas 3 coisas é como o inimigo age no meio, é como foi plantada, esse joio foi plantado no nosso meio, no meio da igreja, da Assembleia de Deus. E cada um com a sua característica. Caim, a figura aqui, figurando o caminho de Caim, a apostasia natural, o homem com todo o seu ódio, com toda a sua perversidade. Abre em 1 João, capítulo 3, versículo 12. Ele está falando do amor, amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Se nós lemos a história de Caim, nós vemos que ele trouxe um sacrifício para Deus também. Ele era um homem religioso. Ele, como Abel, se apresentou a Deus trazendo uma oferta. Abel trouxe da oferta, daquilo que ele tinha, um animal, né? Trouxe de um animal, um cordeiro, sacrificou e entregou como oferta a Deus aquele sangue daquele animal. E Deus atentou para isso que ele fez. Caim veio com o fruto da terra, porque ele plantava, ele era um fazendeiro, né? Na realidade o trabalho dele era plantar, mas ele trouxe das obras que ele fez ali na sua mão, trouxe o produto da terra para oferecer a Deus, porém sem sangue. E Deus não se agradou do seu sacrifício. Bem, quando isso aconteceu, qual foi o passo de Caim? Seu semblante se caiu. Ele ficou triste, ele ficou, puxa, por que Deus me rejeitou? E isso é a característica do homem que pensa em si só. Ele só pensa nele mesmo. O que eu fiz para Deus me tratar assim? Como se ele fosse mais importante do que Deus, ao invés de pensar assim, Deus não aceitou porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas o homem natural, aquele que se desvia por seus instintos naturais, ele sempre culpa Deus por aquilo que ele fez de errado. Ele nunca pode ver que ele é errado. O errado é Deus. Por que Deus não aceitou a mim e aceitou do meu irmão? A ponto de que, quando ele se encontra com seu irmão num campo, ele o mata. O seu ódio levou a derramar o sangue, mas não como sacrifício, como ato de sua total rebelião e ódio contra Deus por não ter aceito a sua oferta. Abel derramou sangue, sim, mas de um inocente
derramou esse sangue como oferta a Deus. Caim derramou o sangue de um inocente, mas como demonstração do seu ódio por Deus, de toda a sua ira. Uma obra de Satanás, do maligno. Ele era do maligno, não era de Deus. Por isso ele fez isso. E talvez a gente possa encontrar isso no Novo Testamento, algumas coisas a esse respeito. Por exemplo, em 2 Timóteo, aliás, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo sobre os últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Esses homens, eu vejo aqui um exemplo bom do que é o Caim. Obstinado, amante de si próprio, de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, tudo que é a natureza humana aqui. E ele se manifestou contra Deus assim. Esse joio foi implantado no nosso meio. E aqui Paulo está falando, destes, afasta-te. Não é para viver junto, não. Não é para ir matar ele, falar, não, vamos condenar, vamos botar ele num tribunal, mandar ele ser preso, nada disso. Não é a nossa função aqui escolher ou trazer juízo para essa terra, a cata de quem é joio. Não é a nossa função. A nossa função é, ao vermos esse caráter de pessoa, afastar deles. Não ficar com eles. Nessa parábola que nós lemos, eles crescem juntos porque o mundo é ali. Mas não é na igreja. Não é na igreja que foi semeada isso aí, mas no mundo. No mundo nós vemos hoje que tem trigo e tem joio. E nós não estamos aqui para acabar com o joio e fazer com que só o trigo resplandeça em toda a face da terra, como se o evangelho fosse cada dia mais vencendo nesse mundo e ia chegar um tempo em que toda a terra terá conhecimento de Deus. Não é assim. Ao contrário, a palavra de Deus não nos diz isso. A terra vai ficar coberta do conhecimento de Deus, mas isso é no milênio. No período em que nós estamos aqui na terra, que é o período da igreja, cada dia mais o evangelho vai ser rejeitado. Nos últimos tempos, diz aqui, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Não são tempos fáceis de vocês viverem e se identificarem com Cristo. Porque vocês vão ser perseguidos, vão ser zombados pelos amigos, vão ser menosprezados por muitos, vão ser tidos como aqueles careta, tonto, qualquer coisa assim que eles falam. Mas nós sabemos muito bem da onde vem esse espírito dessas pessoas que falam desse modo. São zombadores, diz aqui, né? Caluniadores, incontinentes, cruéis, traidores, obstinados, orgulhosos. Eles têm uma aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Negam a eficácia. Destes, afasta-te. Um outro aspecto disso, que nós vamos ver que é aquela apostasia eclesiástica, que é relacionado com Balaão, nós vamos ver em... Primeiro eu quero mostrar o que é Balaão. Em Apocalipse, capítulo 2,
Porque nós sabemos, a maioria de nós já devia saber, se não sabe, a história de Balaão, né? Deve ter lido no Antigo Testamento, aquele homem que era um profeta e que o inimigo do povo de Israel paga para ele e amaldiçoar o povo de Israel. E ele pega seu jumento e vai, e no meio do caminho, o jumento é preciso falar com ele, um jumento falar com o profeta de Deus, porque ele não estava percebendo o que ele estava fazendo. Mas o pecado de Balaão, que nós lemos em Judas, na realidade, não foi o fato dele ir lá por causa só do dinheiro, não foi só essa a única causa, por causa do dinheiro querer amaldiçoar o povo. O pecado de Balaão, né, que é o engano do prêmio de Balaão, é o que nós vamos ver em Apocalipse aqui, capítulo 2, versículo 14. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, o inimigo de Deus, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Na realidade, toda vez que ele subia lá para amaldiçoar, Deus não permitia, ele acabava abençoando, que só causava problema, porque Balaque falava, mas eu paguei para você falar uma coisa, você está falando outra. E ele não conseguia falar contra o povo de Israel. Mas o verdadeiro mal que ele fez para Israel foi esse aqui. Quando terminou isso, ele chegou e mostrou a Balaque que o povo de Israel tinha um problema sério, uma fraqueza muito grande. Eles seguiriam após outros ídolos, aos outros deuses, e se prostituiriam com o povo de Balaque. E foi exatamente isso que eles fizeram. Se nós lermos lá em Números 22 ou 23, que fala disso, nós vamos ver que depois que aconteceu toda essa cena de Balaão, em que no próximo versículo mostra que os filhos de Israel se misturaram com as filhas desse outro povo e começaram a adorar os seus deuses. Eles se prostituíram e caíram na idolatria. Essa é a doutrina de Balaão. Isso é também um aspecto de como o mal entra no nosso meio aqui. Tá? E isso nós vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 3. Aliás, 4. Nós vemos aqui que no primeiro exemplo de 2 Timóteo, falava de homens amantes de si mesmo, que se vivia desobedientes, presunçosos, orgulhosos e tudo mais. Era o caráter natural do homem. Aqui é uma outra coisa. São homens que enganam e são enganados. Capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então nós vemos que aqui o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mais à frente um pouquinho, fala ainda desses homens, no capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Esses são aqueles apóstatas eclesiásticos que a gente chama. Eles são os religiosos que usam da piedade como fonte de lucro, como Balaão, e que
ensinam doutrinas que fazem com que os filhos de Deus se corrompam, ou com idolatria, ou se prostituam com outras práticas, senão a da sã doutrina. Esses, no nosso meio, também diz aqui, aparta-te dos tais. Versículo 5, aparta-te dos tais. Aparta-te dos tais. Como na segunda carta de Timóteo nós lemos. E mais à frente nós vamos ler que em 1 João, que quando fala dos últimos tempos, a última hora fala aqui em João, 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Pai e no Filho. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O anticristo que virá, ele virá para querer tomar o lugar de Deus, ele é contra tudo que é de Cristo. E ele quer tomar a própria posição de Cristo. A rebelião aberta que nós vemos em Coré foi uma passagem no Antigo Testamento que é muito importante para nós, porque ela tem sido repetida muitas vezes na história da igreja, com homens nesse sentido, com esse espírito que nós lemos em Judas, a contradição de Coré. Por que chama contradição de Coré? Se formos lá em Números 16, nós vamos ver o que é a contradição de Coré. Por que chama contradição? Números 16, versículo 1. E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a Om, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. Será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel,
para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E se te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estais contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos. Porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoreais de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancará os olhos a esses homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré, tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda esta congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel, e falou à congregação, dizendo, desviai-vos, peço-vos, da tenda destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não perecerais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam, para que porventura também nos não trague a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Contra os incensários daquele que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Essa contradição, diz que é uma contradição, porque na realidade, Coré, quando começou essa rebelião, ele veio querendo dizer que ele estava protegendo ou resguardando os direitos de todos. Prestem atenção no que ele fala. Demais é já, versículo 3, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? O que Coré estava dizendo era o seguinte, escuta, por que só vocês dois? Toda a congregação é santa, todo mundo tem direitos. O Senhor está no meio de todos.
Por que só vocês dois? Ele estava dizendo que ele estava protegendo os interesses desses israelitas, desses santos. Mas, na verdade, Moisés identifica exatamente o que estava no seu coração. Ele fala, por acaso, já não era bastante que vocês tinham o ministério no altar? Porque a família de Coré era dos levitas e eles tinham o cuidado das coisas do altar. Mas não era bastante isso para vocês? E agora você está almejando o sacerdócio. Ele queria ser sacerdote no lugar de Moisés. Ou seja, ele queria tomar a posição a qual Deus tinha colocado um homem que não era para ser outro, era para ser Moisés, que por acaso é uma figura de Cristo. E esse homem vem com subterfúgios, falando que estava defendendo os interesses de toda a nação, querendo tomar o lugar de Moisés, ser sacerdote, ou de Arão. Ao que Deus não tem por inocente. Vai até o fim, condena, ele e toda a sua família são tragados pela terra que abre. De tal modo horrível foi a cena, que eles fugiram para não ouvir os gritos dessa família que estava sendo levada, tragada pela terra. Não é assim que acontece? Quantas vezes nós vimos entre nós, irmãos, divisões, porque alguns no meio levantam-se contra aqueles que ministravam. Quem ele pensa que ele é? Só ele que pode ensinar? E isso geralmente sai daqueles que são mais jovens e querem falar, mas escuta, o que estão falando? Será que é verdade mesmo? Por que só eles falam? Por que eu não posso falar? Isso é querer tomar uma posição a qual Deus não colocou. Esse espírito de coisas, que é a rebelião aberta, também faz parte desse joio que fica no nosso meio. Não é da nossa alçada ir lá e cortar, mas é apartar desses, julgar esse mal e se apartar dele. A nossa função, como na parábola do joio, é ajuntar com o trigo, ficar junto com o trigo, porque é isso que Deus vai fazer. Ele está juntando o seu trigo para colocar no celeiro. E o joio está sendo guardado também, mas para ser queimado no fogo, no juízo. Só no final é que realmente eles vão ser julgados. Hoje, a igreja não tem nenhuma função aqui de julgar o mal, no sentido de ir lá fora julgar as denominações, ou falar, não, olha, vocês batistas têm que fechar essa porta porque isso está errado, só nós estamos certos. Não é a nossa função essa. A nossa função é sabermos que somos trigo e que o joio está no meio, e apartar dessas coisas. A separação do mal é importante no nosso entendimento e no nosso caminho aqui na terra, porque Deus não quer que nós nos misturemos com o mal. Já ouvi várias e várias vezes pessoas virem falar para mim, escuta, mas eu sei, eu concordo com o que você está falando, mas não seria melhor eu ficar lá no meio deles e eu ensinar a eles que eles estão errados? Não seria melhor a gente estar espalhado agora, falando isso que eu estou falando agora, lá no púlpito da Igreja Batista? Olha quantos lá podiam ouvir isso daí e parar de seguir o pastor, por exemplo. Mas não é isso que Deus pede, porque se eu for lá, é mais fácil eles me contaminarem do que eu santificarem a eles. Eu santificar eles, porque não tem jeito. Porque não é isso que Deus está pedindo na atual situação em que estamos. Deus não está pedindo que eu vá lá e pegue todo o joio e transforme eles em trigo. A função nossa é sabermos de que existe o joio no nosso meio e evitar isso. Apartar é a palavra que nós lemos várias vezes aqui. Apartai. Apartai-vos dele, afastai-vos dele e não misturar com eles. Não pensem que vocês têm força suficiente para vencer o mal. Ao contrário, o mal é que nos contaminará, com certeza, se nós andarmos no meio deles sem julgar esse mal. Mas nós não trazemos nenhum juízo para isso, nós não temos nenhuma autoridade dada por Deus para colocarmos esses homens na cadeia ou silenciar eles. Eles continuam falando, continuam ensinando, e se nós somos instruídos na palavra de Deus, se nós lemos a palavra de Deus e buscamos saber o que Deus tem para dizer sobre essas coisas, e não baseado no que nós pensamos, porque olha, eu vou dizer para vocês, 99% das vezes
Nós tomamos nossas decisões pelo que nós achamos que a palavra de Deus diz. Dificilmente, quando estamos diante de uma situação que temos que resolver decidir alguma coisa assim, eu digo isso por própria experiência, dificilmente nós temos a prática de nos ajoelharmos e lermos na palavra de Deus, buscar na palavra de Deus a solução para o problema. Nós achamos que sabemos demais já e temos a solução pronta. Isso aí é fácil. Vamos fazer o seguinte. Não, a nossa dependência tem que ser em Deus e na sua palavra. E aos jovens, como o irmão falou hoje na reunião, eu não posso fazer Cristo ser a primazia no coração de cada um aqui. Eu não posso, isso aí tem uma coisa individual. Eu tive um dia na minha vida em que eu tive que resolver isso aí, eu e Deus. Eu tinha 20 anos de idade, estava num caminho de perdição, como todo incrédulo, né? Apesar de ter me misturado várias religiões antes, eu, tendo sido católico, fiz cursinho, naquela época existia o cursilho que ele chamava, que era um negócio de TLC, que era de liderança jovem, mas não encontrei nenhuma verdade nisso, daí comecei a fazer cursinho, e aí no cursinho vieram todas aquelas ideias metafísicas e científicas em que me convenceram de que Deus nem existia. E eu comprei essa mentira e eu era um ateu. Tanto é que quando no tiro de guerra, no exército, estava prestando exército, no final ia ter uma missa. E o sargento pergunta, olha, quem não é católico aqui levanta a mão, para ver se ele podia ser dispensado ou não. E levantou um testemunho de Jeová, 3 ou 4 só levantaram a mão. Aí ele perguntou, você, o que você é? Eu sou testemunho de Jeová. Você, o que você é? Eu sou batista. Você, o que é? Eu sou... E você? Eu falei, eu sou ateu. Nossa! Falar que era batista, que era testemunho de Jeová, não tinha problema nenhum para eles. Mas a hora que eu falei que era ateu, todo mundo virou, louco, ateu? Eu não acredito, eu não posso. Eu falava que eu era ateu. Mais ou menos dos 17 aos 20 anos de idade, eu me considerava um ateu. Eu achava que Deus não existia e que tudo o que nós tínhamos aqui era essa vida para viver e rapidinho, e viver o máximo dela possível, porque nós íamos morrer que nem um cachorro morre. Que triste que era, mas era assim que eu pensava. Quando me pregaram o evangelho, houve uma resistência muito grande para eu aceitar esse evangelho, mas existia vida na palavra. E eu fui convencido não por argumentos humanos, mas pelo próprio Deus. Deus mesmo me convenceu da sua verdade. E eu pude crer e entrar num caminho de fé que, aos trancos e barrancos no início, porque a gente não tinha nenhum conhecimento da verdade como nós temos hoje, a gente caminhava buscando aqui e ali, qual a denominação que está a verdade, onde que está essa verdade que nós sabíamos que existia, nós líamos na palavra, mas Deus foi lentamente, no seu tempo, mostrando, e conforme nos era revelado as coisas, nós tínhamos que tomar decisões de agir ou não agir. Agir de acordo com o que Deus estava falando, ou agir de acordo com o que nós pensávamos que tinha que ser. Eu digo nós porque existia um grupo de pessoas fazendo isso, dos quais poucos estão hoje entre nós. Mas foram decisões que a gente tinha que tomar. Muitas vezes, nós estamos na faixa de idade, que muitos de vocês aqui estão, em que a gente tinha que decidir coisas que vocês nem sequer pensam que podia ter existido entre nós. Por que nós fazíamos isso? Éramos superiores aos outros? Éramos pessoas destacadas e de honra? De modo nenhum. Era um bando de moleque que tinha saído de um grupo de hippies, muitos deles, um grupo de só pensava em rock e essas coisas, muitos envolvidos com drogas, mas tomamos uma decisão e Deus honra aquele que Ele chama, Ele honra, e se você tem o coração, Ele certamente te levará no caminho. Certamente Ele te levará no caminho. Agora, se você escolher falar, não, eu vou seguir o caminho como eu acho que tem que ser, eu vou estar orando por você, mas eu já digo que não vai ser muito prazeroso esse caminho, porque são caminhos que nos levam a tropeços, nos levam a, muitas vezes, a distanciarmos mais da palavra de Deus, ao invés de nos aproximarmos. Se, por outro lado, vocês estiverem realmente interessados
em querer saber quem é Deus, o que é Ele estar no nosso meio, o que é reunidos ao nome do Senhor. Se vocês tiverem interesse em saber isso, e buscar na palavra, tiver o comprometimento de estudar a palavra de Deus, porque é engraçado como isso acontece. Todos nós, quando chega lá para os 6 anos de idade, entramos na escolinha, começamos a aprender os primeiros passos de leitura, o abecedário, acabamos lendo, dali a pouco nós estamos aprendendo a fazer conta, dali a pouco nós estamos aprendendo a fazer equação, dali a pouco nós estamos aprendendo a fazer coisas que falam, nossa, vocês nunca pensaram nisso, tenho certeza que nunca pensaram nisso. Mas se eu pegar qualquer um de vocês de 15 anos para cima, vocês têm mais conhecimento do que os sábios do antigamente. Vocês já pensaram isso? Que vocês sabem fazer uma equação que nem Pitágoras sabia fazer? Vocês sabem disso? Já perceberam isso? Nunca perceberam, né? A quantidade de ciência que vocês aprendem demorava para um homem aprender lá muitos e muitos anos. Primeiro, ele precisava ter muito dinheiro para fazer isso. Segundo, ele precisava estar no lugar certo para fazer isso, porque não tinha internet para ele fazer isso. Ele tinha que ir aonde existiam os poucos livros sobre ciência e os poucos homens para ensinar. Então, eles eram discípulos desses homens e a ciência era aprendida assim, anos e anos sendo discípulo de algum sábio e, no final de tudo, ele podia, então, desenvolver alguma coisa e saber alguma coisa. E, muitas vezes, eles ficavam a vida inteira para aprender uma coisa que vocês, em 1 ano de escola, aprendem hoje. E a palavra de Deus? Quanto tempo vocês dedicam da sua vida a aprender a palavra de Deus? Muitas vezes nós passamos o dia inteiro estudando e não lemos a palavra de Deus. E ela é mais importante do que qualquer ciência. Porque ela te leva à vida eterna. A ciência muda constantemente. Podem ter certeza. Não se iludam com as palavras dos seus professores dizendo que a ciência, porque chegou num patamar, não chegou não, tá? Não chegou nesse patamar não, porque ela muda, porque a ciência, a característica, inclusive, se vocês perguntarem aos seus professores, a característica da ciência é que ela não para. Ela não é perpétua, ela vai mudar, porque cada dia eles aprendem mais uma coisa que daí fala, não, mas aquilo lá estava errado e vão modificar. Quer ver um exemplo disso? Aquele deficiente físico, né, o Stephen Hawking, que escreveu sobre a teoria quântica dos buracos negros e tal, ele afirmava que nada saía daquele buraco negro. Tudo que entrasse ali, nada saía. Recentemente ele escreveu um livro dizendo, eu estava errado, sai sim. Tem coisa que sai lá de dentro. Mas acontece que ele está falando um negócio que nem sequer foi provado que existe. E ele já está falando que estava errado ou que ele achava que era verdade. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Não vai mudar. Então, eu acho que vale a pena vocês se dedicarem ao estudo da palavra de Deus, procurar aprender a palavra de Deus. Muitos de vocês sabem o inglês, sabem outras línguas, que podem estudar em livros que falam sobre a palavra de Deus. Então, só depende de vocês ter o desejo de fazer isso. E parar de ficar dependendo só de, naquela horinha da reunião, ouvir quase dormindo o que o irmão está falando. Mas procurar aprender a palavra de Deus por si só também. Porque vocês já sabem ler. Quem sabe fazer uma equação de 2º grau, certamente sabe ler a palavra de Deus também. Porque se você crê em Jesus como seu Salvador e tem o Espírito Santo, não existe equação que não possa ser resolvida na palavra de Deus. Vocês sabem, vocês podem saber tudo que está aqui. Ele vai mostrar, com certeza, como ele fez para mim, como ele fez para muitos aqui, e como ele tem prazer em fazer. Lógico, é muito bom que estejamos reunidos para aprender a palavra de Deus. É muito bom que tenhamos a palavra de Deus aqui quando reunimos e o Espírito Santo nos ensinando, como nós temos visto nessa conferência. Mas isso não vai fazer com que o seu exercício pessoal em casa seja desnecessário. Porque por mais que vocês forem na escola, se vocês não fizerem a lição de casa, não tem jeito de aprender. Vai aprender bem mais difícil, né? Então, a mesma coisa com a palavra de Deus. Vocês têm que buscar, vocês têm que ler, vocês têm que ter o interesse
de saber, escuta, por que isso? Eu não entendi isso aqui. Pergunta para o seu pai, para a sua mãe, procura, vai pesquisar, procura em livros, existem livros a respeito disso. Mas eu sei, o inimigo não gosta de ver isso. E toda vez que eu, quando jovem ainda, né, abria a palavra, sempre surgia alguma coisa a mais para fazer. Esqueci de fazer tal coisa. Depois eu leio. Ia correndo fazer. Sabe qual era o único período que eu mais lia a palavra de Deus? De madrugada, quando eu acordava. Eu tinha insônia, 3h30, 4 horas da manhã eu acordava. Aí eu lia. Sabe por quê? Porque mesmo que viesse alguma coisa na cabeça para fazer, eu não tinha jeito de fazer, que estava dormindo e estava tudo fechado. Eu não tinha jeito de correr no banco para pagar uma dívida, não tinha jeito de fazer nada. Eu estava na cama e era cedinho da manhã e ninguém estava aberto. Naquela época, principalmente, não existia nem supermercado de madrugada aberto. Eu não tinha o que fazer, então eu lia. E é interessante, o Senhor usou isso para a gente ler e aprender muito, e aprender muito. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem o potencial para aprender a palavra de Deus, tanto quanto qualquer um de nós ou mais. Porque é o prazer de Deus fazer isso. Ele quer que cada um tenha conhecimento da sua vontade e tenha como primazia na sua vida a pessoa de Cristo. Essa importância de sabermos que nós temos um Senhor que cuida de nós, que tem interesse em nós e que quer ver, na nossa parte, essa dedicação. Se vocês lerem na palavra, quantas vezes Paulo fala a respeito de diligência, de ser diligente na leitura da palavra, Pedro fala dessa diligência, e nós temos que ter esse exercício de buscar, todo dia de manhã. É como o povo de Israel no deserto. Toda manhã eles tinham que sair para pegar o maná. Porque a partir do momento em que o sol brilhava, o maná já não dava para pegar mais. Ele se estragava. E não adiantava pegar em dobro no primeiro dia para no segundo ficar dormindo até mais tarde. Ele murchava também, estragava, ele bichava, pegava bicho. Então, é uma coisa que a palavra de Deus nos mostra claramente como figura, é um exercício diário. Vocês têm que estar sempre buscando na palavra de Deus. E isso que eu falei sobre a apostasia natural, né, do homem natural, eclesiástica e a rebelião aberta, é no sentido de que vocês possam identificar esses homens quando eles surgirem no seu meio. Porque certamente eles vão surgir sempre. Até que venha aquele dia em que seremos levados daqui, o joio está no meio. E nós temos que identificá-los e apartar deles. Não pense que você pode, de qualquer modo, ou de qualquer maneira, convencer essas pessoas dos seus erros. A palavra diz para apartar deles, não para tentar convertê-los ou mudar o seu modo de pensar. Isso pode até acontecer, mas não é o que Deus está pedindo para nós fazermos. Vamos dar graças?